um espaço tranquilo de socialização, em que eles possam, com os alunos que chegam, com os alunos ainda catecúmenos, neófitos, que não são bem preparados ainda na discussão universitária, eles têm que fazer chegar lá, com muita competência, né, para que realmente a qualidade seja mais presente na universidade. Infelizmente, você encontra ainda hoje na universidade, uma universidade que tem muitos doutores, muitos mestres, que recebem nota A, B, na avaliação da CAPES, do CNPq, como universitário de qualidade, mas você não sente isso no corpo da docência, né, e da aprendizagem. Por quê? Porque são pessoas que mostram artigos publicados, seminários em que foram conferencistas e tal, mas não há, né, definições concretas de espaço dessa socialização na própria docência. Começa que o mestre, o doutor, ele começa a evitar a sala de aula, ele começa a evitar os espaços de socialização, ele se encastela mais na pesquisa, no grupo de pesquisa, ele começa mais a se tornar mais elite no processo. Eu acho que isso contribui muito para que não se dê um salto de qualidade na própria universidade, né? Porque se isso acontecesse como laboratório dentro da própria universidade, esse salto na dicotomia teoria e prática se daria com mais facilidade fora da própria universidade, né? Mas nós não conseguimos saltar isso nem dentro da universidade ainda, dar esse salto. Bom, professor, o objetivo do nosso trabalho é resgatar a história através da memória. O senhor falou de pioneirismo, Senhor do Bonfim. Então, nós gostaríamos de saber se o senhor já realizou algum estudo sobre a história da educação em Senhor do Bonfim e se já, o que o senhor poderia falar para nós, baseado na experiência de fazer o estudo, de fazer o trabalho e do trabalho em si. Olha, a minha experiência está mais ligada, enquanto história, ao resgate do início da história do ensino superior em Senhor do Bonfim, porque o ensino superior em Senhor do Bonfim, ele começou com a UNEB, e ele começou, até se costuma dizer, o Sérgio Guerra, que é um professor da UNEB, que a UNEB é um errado que deu certo. A faculdade, a nossa primeira faculdade, né, nosso primeiro curso superior foi criado em cima de um palanque da Praça Nova. Um político pediu um curso superior para Bonfim, na época o governador João Duval assinou, está criado o curso superior em Senhor do Bonfim. A partir daí foi que se criou uma comissão para ver que curso ia ser instalado em Bonfim, não é? Primeiro curso superior em Bonfim, não havia nada em ensino superior, aqui todo mundo tinha que sair para estudar fora. E aí se fez uma pesquisa que deu matemática, como podia dar química, física ou qualquer coisa semelhante, porque a forma como foi feita foi qual é o curso que aqui, qual é a matéria que tem menos professor, qual é a matéria que precisa de mais professor, a matéria que o aluno tem mais dificuldade, e foi matemática que deu, então vamos botar matemática. Aí colocaram matemática em Bonfim, e é preciso escrever essa história, né, do início de um curso superior, criado em um palanque, mas que terminou dando certo, né? E que hoje já é uma árvore frondosa, com diversos cursos, já tem enfermagem, biologia, estatística, contabilidade, pedagogia e matemática, foram os dois primeiros cursos, né, os pioneiros aqui em Bonfim, com ensino público, na UNEB. Essa história tem que ser escrita assim, tem que ser escrita e ouvir as pessoas, né, aqueles que começaram, como primeiros alunos, primeiros professores, primeiros funcionários, ouvir um pouco também a sociedade, como é que sentiu a chegada desse curso superior, contar porque a primeira turma de matemática se formou 10 anos depois, e dos 40 alunos que começaram, só 5 concluíram o curso. Isso precisa ser contado. É preciso ser contado como é que o ensino superior se consolida dessa forma, né? É um curso que é instalado numa casa que foi do ex-prefeito, o prefeito, na época o prefeito vendeu essa casa para o Estado, que era do mesmo partido político do prefeito, sem nenhuma condição de funcionamento, sem nenhuma estrutura física, né? Embora o espaço fosse muito grande, poderia ser construído depois, como foi realmente. E é preciso contar essa história de alunos que não sabiam se iam se formar, e muitos foram embora. E os 5 que ficaram, os heróis da resistência, a primeira turma, 5 alunos de matemática se formaram, primeira formatura,
né, da UNEB em Bonfim. Isso se deu porque na época até eu era diretor, eu tive que ir a Jacobina numa reunião do Conselho Superior Universitário e disse: eu vou fechar e vou mostrar a incompetência do ensino superior na Bahia. Foi que o reitor sensibilizou e conseguimos trazer professores em época de férias para dar cursos intensivos e para poder dar disciplinas que faltavam, porque não havia professores, os salários eram baixos, ninguém vinha para Bonfim ensinar de graça e isso atrapalhou todo o processo. Então, falar do crescimento da infraestrutura, é preciso falar dessas agruras desses alunos, dos que desistiram, por que desistiram, né? Eu preciso escutar esse pessoal e para a gente poder entender como é que se deu no início, como é que se deram essas frustrações, essa vitória que chegou com a formatura da primeira turma, contar a história de diretores que não recebiam recurso nenhum de fora, que tinham que sair no comércio pedindo tijolo, cimento para construir mais uma sala, de fazer bingo, fazer rifa, né? Diretores que tinham que contar com essas campanhas para poder fazer as salas de aula que não existiam, né? Uma biblioteca que não havia praticamente. Então eu acho que essa história, ela está no meu coração, está na minha memória. Eu participei como um dos primeiros professores, como o primeiro diretor eleito, né, da UNEB aqui em Bonfim, no momento em que só havia 2 salas. Essa história ainda não foi escrita, ela precisa ser escrita, ela precisa ser resgatada. Quanto à história da educação mais em geral, eu tenho contribuído mais com contextualizações, que eu tenho escrito trabalhos sobre as origens de Bonfim, sobre a realidade histórica de Bonfim. Tem um trabalho, Notícias e Saudades de Vila Nova da Rainha, em que eu sistematizei e avancei na construção de uma leitura de Bonfim desde o tempo colonial, onde a educação também está ali permeada, né? Alguns momentos da educação são colocados, as primeiras escolas, os primeiros professores, mas isso é muito pouco. E eu também contribuí com o incentivo a pesquisas de alunos em trabalhos de conclusão de curso sobre escolas de Bonfim, né, que marcaram época, que há instituições mais ricas, particulares, como Sacramentinas e a Casinha Ferida, mas, sobretudo, escolas públicas, como a escola das Irmãs Militão, que, embora particulares, também tinham alunos de escola pública que ali reforçavam a sua aprendizagem. Mas a grande pesquisa ainda sobre a escola pública em Bonfim, os seus avanços, as suas decrepitudes, etc., isso ainda não se escreveu. Mas pode ser escrito sim, porque nós temos núcleo de memória em Bonfim e isso pode ser avançado. Ok. O senhor falou de algumas frustrações e momentos em que se sentiu impotente no seu ofício de educador. Então, nós gostaríamos de saber qual o maior, se o senhor pudesse citar, o maior desafio que o senhor enfrentou no seu ofício de educador em Senhor do Bonfim. Olha, eu acho que o maior desafio que eu enfrentei foi como professor e diretor na consolidação da universidade. Houve um momento em que a gente pensou que a universidade ia morrer em Bonfim, que aquele esforço de criação de um curso superior, embora como ato político de um palanque, tudo isso ia desabar, que nós não conseguimos formar nem a primeira turma. Então, aquele foi um momento decisivo, foi um momento limite, em que nós tivemos que dar um ultimato ao próprio governo do estado da época e à própria reitoria da universidade. Então esse foi o momento em que havia a sensação de que nós não formaríamos nem a primeira turma do primeiro curso de ensino superior público em Bonfim, que era uma turma de matemática. Esse foi o momento mais frustrante, mas que também terminou sendo uma luz para a gente, porque quando nós percebemos que pudemos formar a primeira turma, isso nos animou não só a continuar, né, incentivando esse curso de matemática, como agregando outros cursos, como o curso de pedagogia, que também nós trouxemos. Eu elaborei na época o projeto com uma equipe, né, que veio também de Salvador nos ajudar, e aí a gente já trouxe mais um curso, já se solidificou mais o ensino universitário público em Bonfim, e os outros cursos foram chegando depois. Mas eu acho que o momento mais frustrante, mais difícil, mais desafiador, foi esse de um curso superior que conclui com apenas 5 alunos, quase fechando.
Bom, nós já estudamos sobre Freire, sobre Rubens Alves e grandes nomes. E sobre Freire, ele fala como se deu a sua educação no quintal da sua casa, debaixo das mangueiras e tal. E ele fala da experiência da sua primeira aula, primeira vez que ele entrou numa sala para dar aula. Então, nós gostaríamos de saber do senhor qual a maior saudade que o senhor tem da docência. Olha, primeiro, então, eu vou aproveitar que você colocou aí a primeira experiência docente, para depois eu falar da saudade. A minha primeira experiência docente foi altamente frustrante. Altamente frustrante. Isso a nível superior, porque eu estava no Rio de Janeiro e eu ainda não tinha toda uma reflexão sobre a questão de avançar na reflexão crítica na universidade, na construção do conhecimento. E eu ainda fui com uma ideia muito conteudista. Eu fui convidado a dar aulas num curso superior de catequese no Rio de Janeiro por um monge beneditino, Dom Estevão Bittencourt. Eu fui dar a minha primeira aula. A minha primeira aula, eu tinha diante de mim 200 alunos, todos já com nível superior, que estavam se formando teologicamente. E eu fui chamado a dar uma disciplina chamada apologética, não tinha nada a ver comigo, que era ensinar as pessoas a brigarem por conta da fé. Eu dei minha aula em 20 minutos. E a minha aula estava programada para 2 horas. Então, quando eu terminei de dar aquela história toda, aquele blá 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 que eu tinha preparado, com base mais conteudística, e que eu olhei para a minha frente e vi 200 pessoas na minha frente, eu não tinha mais o que dizer. Eu tinha encerrado a aula em 20 minutos, nos meus 19 anos de idade. Eu olhei para a turma e disse assim: acabei. Eu não tenho mais nada para dizer. Mas como era uma turma adulta, né, e muitos com experiência até de docência, eles começaram a me provocar. Eles retomaram alguns pontos da minha fala e começaram a construir comigo a minha aula. E eu terminei indo além das 2 horas. Então ali foi uma grande aprendizagem. Foi frustrante porque eu dei uma aula em 20 minutos, quando estava programado. Eu não tinha experiência nenhuma de ensino, né? Foi uma experiência frustrante. Mas, ao mesmo tempo, foi uma luz que nasceu no meu caminho de docente, em que eu nunca poderia chegar com uma coisa pronta, que eu nunca conseguiria ter a última palavra numa aula e que eu nunca deveria reduzir tudo à questão apenas dos conteúdos. Eu teria que sempre levantar questões, aprofundamentos. Isso eu aprendi muito bem. Então, na minha docência universitária, eu sempre dei a minha aula a partir de um ponto levado e que seria aprofundado ao extremo em 1000 ilações e 1000 possibilidades de análise, de reflexão e de estratégias. Então, foi uma experiência interessante que eu tive, frustrante, mas ao mesmo tempo sinalizadora, né, numa direção que eu retomaria depois em todo o meu trabalho de docente. Quanto às minhas alegrias como docente, foram tantas, eu não saberia nem destacar. O que mais me conforta é o fato de estar numa sala de aula, de você sentar e, sinceramente, o ensino médio, fundamental, para mim, foram passagens mais provisórias. A minha grande experiência docente foi com pessoas adultas, jovens, já no ensino superior. E eu tive momentos de construção altamente gratificantes. O fato de você sentar, questionar, ser questionado, ser encurralado, você estabelecer um jogo em que você tem uma palavra, que todo mundo espera que você dê essa palavra, né? Isso eu aprendi muito no meu ensino universitário. Eu tenho que democratizar, socializar, eu tenho que fazer a palavra circular, mas há uma palavra que só eu posso dar. Com a minha experiência, com a minha formação, eu não posso abdicar dessa palavra, né? Então, isso ficou sempre muito claro na minha docência. E meus maiores momentos de alegria foi nesse momento de retomada da palavra, em que a gente construiu junto na sala de aula toda uma análise, uma reflexão, um avanço estratégico, metodológico de conteúdo, mas chega um momento em que todo mundo olha para mim e diz: e agora? E aí eu tenho que colocar a palavra a partir das palavras circuladas, ou circulantes. Então eu diria que cada aula minha foi essa experiência gratificante. Eu não destacaria assim uma aula, todas elas caminharam nessa direção. É isso que fez com que eu tenha me sentido plenamente realizado como professor universitário. Então, sua maior saudade é de... Proibido atualmente de estar em sala de aula pela falta de tempo,
por uma série de razões, mas o estar em sala de aula, o estar no meio universitário, né? E os meus momentos maiores de alegrias, de conquistas na universidade não foi no meio dos colegas, sinceramente. Junto com os colegas, eu tive momentos enriquecedores em reuniões, né, em trabalhos de estudo, mas meus momentos mais gratificantes foi com o meu aluno, com os meus alunos na sala de aula. Esses são momentos inesquecíveis. Professor, primeiro eu queria agradecer muito por tudo que o senhor contou para a gente até agora. Depois eu queria fechar nossa entrevista com 2 perguntas. A última é o que mais o senhor queria colocar a respeito de tudo que foi dito e que não foi perguntado. Mas anterior a essa, eu queria fazer a seguinte pergunta. Se o senhor tivesse o poder para montar a escola moderna, aquela adaptada às necessidades atuais, 2010, 2030, ou seja, de